Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, irmãos. Vamos para mais um culto abençoado. Eu tenho certeza que o Senhor tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas, para falar, neste tempo. E eu queria te convidar para esse tempo de louvor, de adoração, que você se colocasse aí diante do Senhor, que o Senhor venha abençoar este tempo, que seu coração esteja sensível, sabe, que os seus olhos estejam abertos para aquilo que o Senhor vai fazer. Amém, queridos? Em nome de Jesus, quero te convidar para nós louvarmos agora. Amém. Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me perdi e Ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Se morreu por mim, quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Glória ao teu nome, Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu uma identidade, Senhor, de filhos amados. Nós te adoramos, Senhor, te glorificamos, Pai, porque sabemos que podemos contar contigo em todo tempo, Senhor. Nós estamos, Senhor, aqui abertos ao teu mover, Senhor, a ouvir a tua voz, Pai. Aleluias. Eis-me aqui, eu sou aquele que tu esquadrinhas desde o nascimento.
prazer em você, meu querido. O Senhor tem prazer em te abençoar. Tem prazer em se revelar a você. Aleluias. Eis-me aqui, eu sou aquele que tu reconheces cada movimento. Minhas dores tu conheces todas e em ti espero redenção. Veio te amar e a ti eu recorri, mas a olhar pro céu do alto eu ouvi: és meu filho amado, em que acho meu prazer. És meu filho amado, em que acho meu prazer. Eu irei por aí levando essa Nós temos essa identidade identidade. marcada, Eu selada irei por pelo aí Espírito sabendo Santo. ser Identidade amado de filho amado. verdade. Eu irei por aí sabendo que se eu venho e vou, num só lugar estou, guardado em teu amor. Eu irei por aí Sim, nós temos levando liberdade. essa Fala, identidade. por onde nós formos, levamos essa identidade, levamos essa marca, este selo. Aleluias. Verdade, eu irei por aí sabendo que se eu venho e vou, num só lugar estou, guardado em teu Louvado amor. seja o teu nome, Jesus. Senhor, eu oro por cada um dos teus filhos, Pai. Talvez neste momento, Senhor, se sintam tão perdidos, Senhor. Não conhecem, não têm essa afirmação, Senhor, de que eles são filhos amados. Talvez a sua mente tenha sabotado, Senhor, eles, mostrando talvez que eles estão órfãos, que eles são abandonados. Mas, Senhor, eles têm uma marca, a marca do teu Espírito, o selo do teu Espírito, Senhor. Que cada um, Senhor, que estiver neste momento assistindo este culto, Senhor, seja tocado pela tua presença, seja, Senhor, transformado, a sua mente, Senhor, seja guiada pelo teu Espírito, Senhor, para essa verdade. Que toda crença mentirosa caia por terra dessas mentes, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, pelo nosso país, Senhor, que muitos têm se levantado, Senhor, com crenças malignas, Senhor, para afrontar, Senhor, o teu reino, para afrontar o teu povo, Senhor, mas que se levantem os teus filhos nesse tempo, que se levantem aqueles que tenham uma marca, que tenham a tua identidade, Senhor, que sabe, Senhor, que pode avançar, que há garantia, Senhor, de vitória, Senhor, em tudo que nós fizermos. Oh, Pai amado, levanta o teu povo, Senhor, restaura o teu povo, anima o teu povo, Senhor, neste tempo. Guarda, Senhor, aqueles que estão enfermos num leito de hospital. Guarda os seus familiares, Senhor, levanta eles daquele leito, Senhor, em nome de Jesus. Nós declaramos cura, restauração, Senhor, saúde, Senhor, fôlego de vida. Todos aqueles que estão acometidos de um mal, Senhor, no seu físico, e aqueles que estão acometidos de algum mal na sua mente, no seu emocional, Senhor, que o teu Espírito, Senhor, venha guiá-los a toda a verdade, Senhor, e todo pensamento mentiroso seja banido das suas mentes, meu Pai, em nome de Jesus.
oramos pela tua igreja, oramos, Senhor, pela igreja El Shammah, por cada membro, por cada líder, por cada pastor, Senhor, deste lugar. Oh Deus, levanta este povo neste lugar, com ousadia, com intrepidez, Pai, com discernimento, Senhor, dos tempos, Senhor, é o que eu te peço, Senhor. Guarda, Senhor, as famílias, guarda as nossas crianças de toda a ideologia maligna, Senhor, que a mente das nossas crianças venha estar blindada, Senhor, contra todo ataque maligno, Senhor, em nome de Jesus. E que cada pai, que cada mãe se levante, Senhor, com autoridade, Senhor, para defender os seus filhos, Senhor, de acordo com a tua palavra, Senhor, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, queridos. Deixa eu me ajeitar aqui. Glória a Deus, irmãos. Que tempo abençoado, né, que nós tivemos. Bom, vamos para o tempo da palavra agora, né? Antes disso, eu quero te lembrar, né, sobre os dízimos, as ofertas. Não deixe de ser fiel. Né? Às vezes você pode parar para pensar, que você, poxa, mas a minha situação está tão difícil. Mas o que é aquilo que nós temos para dar para o Senhor, diante de tudo que Ele tem para nos dar? Sabe? Toda vez que você pensar em um valor que você precisa entregar, né? Nem precisa, você dar de coração realmente. Pensa em tudo que o Senhor tem te proporcionado. Pensa em tudo que o Senhor tem para te dar, entendeu? Você vai ver que realmente aquilo que nós damos para o Senhor é muito pequeno diante de tudo que Ele tem para nos dar. Então, continue sendo dizimista, ofertante, continue sendo fiel ao Senhor, amém, queridos? Tem o número da conta, você pode fazer uma transferência, um Pix, você pode pedir para alguém entregar o seu dízimo, a sua oferta aqui na igreja, mas não deixe de ser fiel, amém, queridos? Em nome de Jesus, amém. Bom, o tema da minha palavra é nenhum impedimento, né? E está lá em 1 Samuel 13 e 14. Como esses capítulos são muito grandes, eu vou discorrer em cima de alguns trechos, e você vai entender um pouco a história, tá? Começando lá por 1 Samuel 13, do 5 ao 7, né, diz assim, se você estiver com a sua Bíblia aí, né, acompanhe, e 1 Samuel 13, do 5 ao 7, diz assim: E os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel. 3.000 carros e 6.000 cavaleiros, e um povo em multidão como a areia que está à beira do mar. E subiram e se acamparam em Micmás, ao oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava angustiado, o povo se escondeu pelas cavernas e pelos espinhais, e pelos penhascos e pelas fortificações e pelas covas. E alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, e estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo ia atrás dele tremendo. 1 Samuel 13, 15 diz assim: Então se levantou Samuel e subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim, e Saul contou o povo que se achava com ele, uns 600 homens. 1 Samuel 13, 19 a 22. E em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada nem lança. Por isso todo Israel tinha que descer aos filisteus para amolar, cada um a sua relha, e a sua enxada, e o seu machado, e o seu sacho. Tinham, porém, limas para os seus sachos, e para as suas enxadas, e para as forquilhas de 3 dentes, e para os machados, e para consertar as aguilhadas. E sucedeu que no dia da peleja não se achou nem espada, nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém, acharam-se com Saul e com Jonatas, seu filho. 1 Samuel 14, do 6 ao 7. Disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura, operará o Senhor por nós? Porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então, o seu pajem de armas lhe disse: Faze tudo o que tens no coração. Segue, eis-me contigo, conforme o que quiseres. 1 Samuel 14, do 14 e 15, diz assim: E sucedeu essa primeira derrota, em que Jonatas e o seu pajem de armas feriram os 20 homens, em cerca de meia geira de terra, que uma junta de bois podia lavrar.
E houve tremor no arraial, no templo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram, até a terra se estremeceu, porquanto era tremor de Deus. Essa história é muito interessante, sabe? Eu estava meditando nela e Deus falou muito comigo. Eu tenho certeza que vai falar com você também. Só para você entender a história. Quando o povo de Israel, eles foram lutar contra os filisteus, todos aqueles soldados, aquelas guardas, né, aqueles guerreiros, eles não tinham armas. Porque naquele tempo, nesse episódio aqui, o povo tinha que descer até os filisteus para afiar suas armas, para conquistar algumas armas, né, para ter algumas coisas nas suas mãos. E quando eles foram para a guerra, eles não tinham. Os únicos que tinham arma nas mãos era Saul e Jonatas. Porque para se afiar suas armas, eles tinham que pagar. Né, e muitos dos povos ali não tinham de condições. Então, quem nessa guerra tinha armas, né, prontas ali, era só Jonatas e Saul. E como os filisteus haviam criado uma forte ira, né, um forte ódio, na verdade, contra o povo de Israel, devido a Jonatas ter ido já um tempo atrás e feito uma grande guerra ali contra um destacamento dos filisteus, então a guerra foi muito acirrada. Na verdade, se você for olhar, quando Saul ele foi para essa guerra, ele estava com 3.000 homens. Mas o povo dos filisteus estava numa vantagem muito grande. Né? Eles tinham lá 3.000 carros, 6.000 cavaleiros e um povo, sabe, com uma multidão de uma areia do mar, que não se podia contar. Então, a desvantagem deles era realmente muito grande. Né? E quando o povo de Israel viu aquele povo, ele se viu assim, eu não tenho como ganhar desse povo, nós não temos como. Tanto é que se você continuar lendo toda a história, você vai ver que 2.400 homens, eles fugiram da guerra. Uns se esconderam em buracos, outros se esconderam em cisternas, outros se esconderam em túmulos, né? E outros até fugiram para outros países, né? E para fugir dessa situação. Somente 600 homens estavam com Saul naquele momento. E mesmo assim, aqueles 600 homens eram os que estavam morrendo de medo. Eram homens realmente assim corajosos, porém eles estavam com muito medo, porque eles não tinham arma nenhuma. Eles olhavam para aquela situação e parecia realmente ser uma derrota iminente, não tinha como ganhar. O inimigo realmente era alguém muito mais forte, estava muito bem preparado e eles não tinham a menor chance de ganhar deles. Mas mesmo assim eles permaneceram, né? E o único que teve coragem de tomar uma ação foi quem? Jonatas, né, que era o herdeiro ali do reino, que teve uma ação, né, tomou ali uma atitude para ir contra aqueles filisteus. Sabe, querido, o pior perdedor, né, não é aquele que é derrotado, mas é aquele que desiste da luta, antes de lutar. Sabe, tem muitas pessoas que, infelizmente, antes mesmo delas lutarem, elas já desistem de tudo, porque elas olham para a sua condição. Ela fala assim, não, eu não tenho como vencer isso. Eu não tenho como vencer a situação financeira, porque eu não tenho um bom emprego, eu não tenho um bom salário. Eu não tenho como vencer essa situação no meu casamento, porque eu não tenho emocional. Ou seja, antes delas lutarem, elas já estão se entregando. E a situação do povo de Deus ali era realmente extremamente difícil. Né? Beirava o desespero, porque era uma derrota que humanamente ela ia acontecer. Então, eles estavam prestes a entrar numa guerra com pouquíssimas chances de vencer. Os israelitas, os filisteus estavam ali muito bem preparados para aquela guerra. E qual que era a lógica da situação? Os filisteus, eles estavam confiados nos seus números, na lógica dos números. Nós temos muito mais cavalos, nós estamos muito bem preparados. Todos os nossos soldados, os nossos guerreiros têm armas. E o povo ali, só tem 600 pessoas ali, só 2 tinham armas. Todos os outros estão ali morrendo de medo. E eles não têm arma alguma. E foi amparado também na lógica dos números que os israelitas fizeram o quê? Trataram de fugir, de salvar a sua pele. E se esconderam em cavernas, em buracos, em penhascos, em túmulos, em cisternas. Né? Imagina o desespero daqueles homens. Né? Imagina, você se escondendo num túmulo. Realmente é uma atitude de muito desespero. Eles foram para lugares que nem mesmo os próprios filisteus teriam coragem de ir. Mas eles queriam manter uma distância segura de um perigo que
iminente, né, de algo que realmente ia acontecer. E aqueles que estavam com Saul estavam totalmente apavorados, né? Eles não tinham armas, eles não tinham o que fazer. Era uma situação realmente desesperadora, só um milagre mesmo para mudar aquela situação. E como nenhum guerreiro ali, não tinha nem ao menos um estilingue, toda a atenção estava voltada para quem? Para Saul e Jonatas, porque eles eram os únicos que tinham armas nas mãos, né? Então, aquele povo, aqueles homens que ficaram, olhavam para Jonatas e Davi, esperando que uma atitude deles, esperando uma resposta, esperando que eles dessem alguma solução, alguma saída para aquilo ali, né? E talvez, querido, nós mesmos ou você já esteve numa situação desesperadora. Talvez você esteja enfrentando hoje algo desesperador, algo desse tamanho, sabe? Algo que você olha e fala assim: eu não sei como que eu vou vencer, eu não tenho recursos, eu não tenho armas, eu não tenho emocional para lutar contra essa situação. Existe um problema te atormentando, existe um confronto que vai ser inevitável na sua vida. O inimigo, você olha e fala, realmente, ele é muito mais poderoso do que eu, muito mais forte. O tempo está se esgotando, as pessoas ao seu redor estão te cobrando uma posição e você simplesmente não sabe o que fazer. Você já se deparou com uma situação assim, onde você não sabia o que fazer? Às vezes a gente se encontra em situações assim, queridos, que a gente não sabe o que fazer, porque nós olhamos para a nossa condição humana e vemos que nós não temos nenhum recurso, nós não temos nenhuma arma para lutar contra aquela situação. E são nesses momentos, né, de angústia, né, que se apoderam da nossa alma, né, vem o desespero, vem a depressão, vem a angústia, né, sobre as nossas vidas. E isso é algo muito comum, né, acontecer conosco, né? E no dicionário, angústia significa estreiteza, né? Já ouviu falar, crente dizer, né? O irmão está no estreito e está angustiado, né? Está numa situação angustiante, né? E angústia é grande aflição, uma ansiedade acompanhada de opressão e tristeza. Então, querido, quando nós olhamos na Bíblia para alguns homens de Deus, nós vemos que eles também passaram por situações assim, de angústia, né, de grande desespero. Nós olhamos para Davi mesmo, né? A angústia de Davi era passar pelo vale da sombra da morte. A angústia de Abraão era ter que sacrificar o seu único filho, o seu próprio filho, né? A angústia de Jesus foi ali suar gotas de sangue no Getsêmani. Então, eu não sei qual que é a sua angústia. Talvez a sua angústia é você ter um filho viciado nas drogas, né? É um filho perdido, é um marido desempregado, é uma esposa doente, sabe? É o desemprego, é uma situação financeira que você não vê saída. E diante de tantas coisas, né? Relacionamentos quebrados, enfermidades que vêm sobre as nossas vidas, nós muitas vezes não sabemos o que fazer. Nós não temos armas, nós não temos recursos para mudar aquela situação. Mas diante dessas adversidades, nós temos que, assim como aqueles homens, uma reação natural, né? A nossa reação natural como seres humanos é fugir, né? Quando nós não temos como enfrentar algo. Normalmente as pessoas elas encontram um refúgio, algo para fugir daquela situação e não enfrentá-las, né? Isso é uma reação muito natural nossa. Né? Talvez você esteja neste momento procurando um lugar para se esconder, um buraco, sabe? Um lugar que você fala, aqui ninguém vai mexer comigo, né? Eu vou tirar o meu time de campo porque eu não tenho o que fazer com a situação, eu não tenho como lutar, porque esse inimigo é muito mais forte do que eu. E realmente, há situações que parecem muito mais fortes do que nós. Talvez você pense, não vale a pena eu lutar, né? Não vale a pena eu despender de força, de energia para essa situação, porque ela é muito maior e eu não tenho armas para isso. E quando nós olhamos, né, para esse texto da Bíblia, nós podemos imaginar como Jonatas, né, ele ficou naquela situação, né, ele era o príncipe de Israel. Ele também tinha sentimento, ele estava se sentindo numa situação extremamente difícil. Ele via ali o seu exército, realmente em minoria, realmente em desvantagem, né? O inimigo realmente estava muito bem preparado, eles estavam encurralados, não havia uma saída aceitável para aquela situação, não havia uma saída para que eles possam dizer, olha, vamos fazer isso.
Naquele momento não havia nada justificável, né, para que eles pudessem agir. Só que qual que é a questão? Jonatas, ele teve uma atitude muito surpreendente, né? Ele foi capaz de reverter aquela situação através de uma ação dele, né? Diante daqueles inimigos, ele tomou uma ação de acordo com uma crença que ele tinha na sua mente. Por isso, queridos, é muito importante nós termos a crença correta nas nossas mentes. Nós pensarmos aquilo que a palavra de Deus fala, sabe? Nós termos bem fixado na nossa mente aquilo que Deus fala, para que a gente, no momento certo, momentos de angústia, de adversidade, nós possamos agir da maneira correta. E agir da maneira correta, muitas vezes, como? Com fé. Foi assim que Jonatas, ele agiu, né? Diante daquela situação, diante de uma derrota, né, aparente, ele agiu de uma maneira imprevisível, né? E diante dessa ação que Jonatas teve, ele trouxe para os filisteus uma grande derrota na vida deles. Eles pensavam, né, ali os filisteus, que olha, isso vai ser fichinha, vai ser muito fácil derrotar eles são em desvantagem, sabe? Então eles tinham talvez ali os filisteus que aquela guerra já estava ganha. Mas a atitude de Jonatas, no meio da adversidade, fez toda a diferença. A ação de Jonatas fez toda a diferença. Sabe, o nosso Deus, Ele é um Deus que Ele está sempre em ação. Sabe, às vezes nós nos colocamos numa posição de não agir, mas o nosso Deus não é assim. Ele sempre está agindo, né? A Bíblia fala mesmo que quando Ele estava criando todas as coisas, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, o nosso Deus, Ele sempre está em movimento, sabe? Então não cabe a nós, se o nosso Deus está em movimento, eu vou ficar parado? Não, a fé, ela exige uma ação nossa, né? Para que nós não sejamos derrotados por situações que nós nem lutamos. Às vezes você olha para situações e fala assim, sabe, isso não aconteceu na minha vida ou naquilo, por causa disso, daquilo, mas é porque você não agiu, é porque você não teve uma ação diante dessa situação. Então o segredo de Jonatas foi ter uma crença correta a respeito de Deus, a respeito do Senhor, do Deus que ele servia, ter uma mente correta a respeito dos atributos de Deus, a compreensão daquilo que o Senhor podia fazer naquela situação, da sua vontade naquela situação, sabe? Então não deixe que situações venham sobre a sua vida sem você lutar. O Espírito de Deus estava em movimento quando todas as coisas foram criadas. E nós também temos que estar em ação o tempo inteiro, né? O nosso Deus é um Deus de movimento. Ele não é um Deus que fica parado. Ele não permite que as coisas aconteçam por si só. Ele está sempre agindo intencionalmente, né, na nossa história. Né? E eu quero, através desse texto, traçar alguns pontos. Primeiro, que é que o Senhor nos chama à batalha. Sabia disso? O Senhor te chama à batalha. Sei que muitos cristãos nesse tempo estão paralisados atrás de uma câmera, simplesmente vendo os dias passarem, né? E o Senhor nos chama para agir. Nós vemos quantas coisas têm acontecido neste tempo, ideologias que têm se levantado no nosso tempo. E muitos cristãos estão ficando calados ou apoiando, né, pessoas e partidos que são declaradamente contra a palavra de Deus. E o Senhor nos chama para uma ação correta, né? Assim como Ele chamou Jonatas, né? Jonatas, ele tinha uma convicção que Deus o estava chamando para aquela batalha, né? E ele disse ali para o seu escudeiro, vem, né, vamos passar para a guarnição desses incircuncisos filisteus, porventura o Senhor nos ajudará nisso. Olha a convicção que Jonatas tinha, o Senhor vai nos ajudar. Ele tinha, olha, a nossa mente é algo incrível. Quando nós temos um pensamento correto, querido, as coisas acontecem. Quando nós temos um pensamento de acordo com a palavra de Deus, não tem como você não experimentar o sobrenatural na sua vida. E foi o que aconteceu com Jonatas. Ele tinha um pensamento correto, né? E o seu pensamento, a sua crença correta, bem baseada na palavra, bem baseada naquilo que Deus fez com que eles conquistassem vitórias. Então, é muito importante que, quando nós temos algo na nossa vida,
quando Deus coloca algo nas nossas mãos, nós tenhamos alguém que compartilhe do mesmo desejo do nosso coração, né? Por exemplo, você tem um trajeto na sua carreira, você está fazendo uma transição na sua carreira, e você quer partilhar isso. Você vai partilhar com quem? Com pessoas que estejam também nessa pegada, que estejam também, né, com isso ardendo no coração. Isso vai ser muito mais animador para você. É muito ruim quando a gente partilha coisas que estão queimando no nosso coração e a outra pessoa não tem isso no coração, a gente se sente desanimado. Os guerreiros ali de Saul, eles estavam paralisados, mas Jonatas não, ele resolveu se mexer. Então, querido, se mexa, sabe, esteja em ação, sabe, diante das adversidades que têm vindo sobre a sua vida. Sabe, enquanto uns olhavam, sabe, um para os outros ali, esperando que alguém desse a luz, né, dessa solução para aquele problema, alguém tivesse uma ideia milagrosa, né, o tempo estava passando, o inimigo estava se aproximando e nada estava sendo feito, né, mas quem fez, quem tomou uma ação, quem não ficou parado ali olhando, né, aquela situação tomar conta deles? Jonatas, ele teve uma atitude, ele chamou o seu escudeiro, falou, vem, vamos comigo. E o seu escudeiro foi tão fiel que ele falou assim, vamos, aonde você for, eu estou contigo. Né? Então, aquele escudeiro, ele estava ali partilhando daquele mesmo desejo de vencer aquela situação. Né? E Jonatas pôde contar com ele, com seu apoio naquele momento. Saul não. Saul, ele estava o quê? Na tenda, angustiado, andando de um lado para o outro, né? Pedindo a Deus para que enviasse talvez alguém para deter aqueles filisteus. E a resposta estava no meio deles. Sabe, então, quando nós temos a crença correta, querido, de quem Deus é, sabe, que Deus, ele nos chama para, quando o Senhor nos chama para uma batalha, para nós guerrearmos contra algo, querido, você pode ir. Você pode ir com uma certeza de que você vai vencer. Sabe, o Senhor não nos chama para uma batalha para nós sermos derrotados. Quando o Senhor nos chama, é porque a vitória já é certa. Então, é muito importante nós compartilharmos os nossos desafios, né, aquilo que Deus coloca no nosso coração, seja pessoal, seja ministerial, seja na sua carreira, com pessoas que partilham da mesma coisa. Né, porque isso vai te trazer um ânimo, vai ser animador para você. Você vai ter alguém, né, para partilhar de algo, isso vai te deixar empolgado, né, com desejo de vencer aquela situação. Todas as decisões que nós fazemos na nossa vida, né, todas as decisões, elas têm uma consequência, sejam boas ou ruins. Então, ficar parado também é uma decisão. E eu digo a você que ficar parado também tem uma consequência, que algumas vezes não é muito boa para nós. Sabe? Então, você não pode ficar parado esperando que algo aconteça, algo maravilhoso aconteça. Normalmente, quem está parado, as consequências não são muito boas. Entendeu? Então, o nosso Deus, ele é um Deus de movimento. E sempre vai nos levar a uma ação. Né? Deus chamou Jonas para a batalha, ele atendeu e foi. E isso se chama fé. Quando você atende aquilo que o Senhor está te pedindo, isso se chama fé. Na verdade, a fé de Jonatas ali já se encontrava no seu próprio nome. Né? O seu próprio nome já evidenciava a sua fé. Porque o nome Jonatas significa Deus tem dado. Enquanto Saul significa tenho pedido. Olha que interessante. Nós podemos até fazer uma relação aqui com a lei e a graça. Né? Enquanto na lei nós pedimos, na graça nós nos apropriamos. Né? A atitude de Saul foi ficar acuado dentro de uma tenda, pedindo, Deus faz um milagre, Deus. E Jonatas não, ele viu em si próprio, né, uma resposta. Ele sabia no Deus que ele cria, ele sabia que o Deus que ele servia era um Deus poderoso, que podia mudar aquela situação e que ele poderia ser o canal para aquela mudança. Né? Então, o nome Jonatas é muito interessante, significa Deus tem dado. Deus tem dado. É assim quando nós andamos na graça. Nós sempre andamos dando passos dizendo, Deus já me deu. Eu já tenho isso, eu já me apropriei. Essa é a posição daqueles que vão para a guerra, mas estão na graça. Ele sempre vai declarar, Deus já me deu. Sabe, essa situação que está à minha frente, eu já tenho vitória, eu já me apropriei dela. Então se aproprie, querido. Começa a declarar aí na sua casa, Senhor,
essa situação financeira, eu já tenho a solução. O Senhor já me deu o escape da situação. Sabe, o meu filho que está nas drogas, o Senhor já livrou ele. Ele não está mais nessa situação. Essa situação do seu casamento, que está desfeito, né, ou à beira, né, de um divórcio, você pode declarar e falar assim: o meu casamento é uma bênção. Então, porque você se apropria da palavra e você diz: o Senhor já me deu. Amém? Glória a Deus. Então, você está no meio de uma luta. Você se vê assim, queridos? Será que você, nesse momento, você está no meio de uma luta pessoal? Você se sente em desvantagem, né? Você se sente até perdendo nessa luta, né? Eu digo a você, é hora de você reagir. É hora de você colocar em prática tudo aquilo que você tem ouvido da palavra de Deus. Você não pode ficar acuado, com medo. Mesmo que você não tenha armas, você tem o Deus Todo-Poderoso ao seu lado. Você pode reagir a essa situação, crendo que o Senhor já te deu a vitória. É muito bom nós pedirmos, mas é melhor ainda nós crermos que o Senhor já tem nos dado. Você pode ficar aí na sua casa pedindo com medo, como Saul. Ou você pode ser como Jonatas, andar na graça e ter a certeza de que o Senhor já te deu a vitória. Sabe, escolha andar na graça. Escolha ser como Jonatas e falar: o Senhor já me deu. Eu sou o canal para que tudo aconteça na minha vida, para que as coisas aconteçam. Sabe, Jonatas não ficou esperando Deus terceirizar aquela vitória. Ele era a chave para aquela situação. E Deus usou o próprio Jonatas naquele momento. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, existe um Jonatas dentro de você. Existe um Jonatas dentro de mim. Existe pessoas, sabe, em você e em mim. Existe um caráter de fé. Sabe, que a gente se move com uma certeza de que o Senhor já nos deu a vitória. Uma pessoa, querido, que crê, somada a um Deus que faz, ela se torna invencível. Você é invencível quando você crê no Deus que tudo pode fazer. Sabe, então existe um Jonatas dentro de você, que não olha para a circunstância, que não olha para o recurso que tem nas suas mãos, que não olha para as suas armas, mas olha para o Deus que tudo pode fazer. Olhe para Ele. Não olhe para a sua conta bancária, não olhe para o seu emocional, não olhe para o que estão falando de você, não olhe para as circunstâncias que estão te envolvendo. Sabe, olhe para o Senhor. Quando você olhar para Ele, você vai se tornar invencível. Quando você crer, sabe, e o Senhor Ele vai agir através da tua fé, você vai se tornar invencível. Amém? Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí. Aleluias. Ups. Segundo, o Senhor não conhece impedimento. A consciência, né, de que Deus nos chama à batalha deve nos levar a uma ação. Quando o Senhor nos chama, Ele nos chama para uma ação. Mas a gente não pode agir por agir, né, de uma maneira inconsequente, irresponsável. Você não pode agir num ato de desespero, numa situação que você não tem certeza que Deus mandou você agir. Né? Tudo aquilo que não provém de fé, querido, é pecado. Né? Se nós agirmos na dúvida, provavelmente nós vamos perder. Mas quando nós agimos na certeza, querido, na certeza da palavra, nós vamos vencer. Deus, Ele não age na dúvida. Deus, Ele é um Deus de certezas. Ele vai agir com base na sua palavra. E Ele vai interferir na história de qualquer pessoa. Ele vai usar quem Ele quiser, o recurso que Ele quiser. Sabe, quando os filisteus ali estavam avançando ali contra Jonatas, né? Jonatas foi motivado por razões, por convicções no seu coração, para agir ali, né, para ter essa ação contra os filisteus. Né? O seu coração estava baseado nessa forte convicção de que Deus estava com ele, de que o Senhor não iria abandoná-lo. Sabe, ninguém ataca um inimigo simplesmente por atacar, isso é um suicídio. Se você não tiver uma certeza,
sabe, de quem está ao seu lado. Né? Qual é o recurso que você dispõe naquele momento? Eles não tinham recurso, eles só tinham um Senhor. E era o suficiente para eles vencerem aquela batalha. Havia um motivo, havia uma certeza no coração de Jonatas. Era um ato de fé que ele tomou aquela atitude. Porque no coração dele, ele tinha algo. Para o Senhor, nenhum impedimento há. Coloca isso no seu coração. Para o Senhor, não há nenhum impedimento. Não há impedimento daquilo que você tem nas mãos de dinheiro, das suas emoções, das pessoas que te cercam, do lugar onde você trabalha, do lugar onde o Senhor te estabeleceu. Não tem nada a ver com isso. Porque para o Senhor não há impedimentos. Nós temos limitações. Jonatas era uma pessoa de limitações. Ele tinha dificuldades e muitas limitações, assim como nós temos. A desvantagem ali era grande. O seu exército estava desarmado e sem moral alguma. Mas Jonatas tinha um conceito certo na sua mente, né, sobre Deus. Nosso Deus, ele não conhece obstáculos, não há obstáculos para ele, não há objeções. A palavra impossível não existe para ele, existe para nós que somos limitados, mas para o Senhor não existe. Sabe, nós temos tanta dificuldade às vezes de confiar no Senhor, e Deus ele quer transbordar sobre nós, quer nos dar coisas tão grandes, tão maravilhosas, quer nos fazer experimentar coisas tão grandes, e muitas vezes nós não temos essa confiança de nos entregarmos ou entregarmos aquela situação na mão do Senhor. Sabe, esses dias atrás, eu estava orando sobre uma situação pessoal e o Senhor falou claramente para mim. Falou assim: Meire, eu nunca te deixei, não vai ser agora. Sabe, aquilo foi forte no meu coração. Eu nunca te abandonei. Sempre que você precisou, eu supri, eu trouxe a resposta. Não vai ser diferente. E passou-se alguns dias, o Senhor nos trouxe resposta. Sabe, essa é a fidelidade do Senhor. Nós temos limitações de tempo, de recursos, do nosso físico. Nós temos muitas limitações. Mas o nosso Deus, o Senhor, Ele não conhece obstáculos. Não existe a palavra impossível. Não existe algo que Ele não possa fazer. Não pode ser o pior dos adversários para se levantar contra você. Pode ser a pior das enfermidades. O Senhor, Ele age ao nosso favor. Sempre ao teu favor. Porque você é filho amado. Você tem um selo. Você tem o selo da promessa. Nós temos o selo. Eu tenho o selo. Sabe? Coloca aí, escreve aí. Eu tenho o selo. Eu tenho a marca da promessa. Amém? Então, se nós olharmos para os impedimentos, né, para as coisas que estão nos cercando, situações financeiras, problemas de saúde, seja lá o que for, emocional, nós vamos baixar as nossas armas antes mesmo de lutar. Se você continuar olhando para aquilo que está nas tuas mãos, querido, você vai fazer como muitos guerreiros fizeram. Você vai se esconder, você vai fugir da situação, antes mesmo de lutar, você vai fugir. Né? Você vai entregar aquela situação na mão do seu inimigo, sem ao menos lutar. Você tem uma vantagem muito grande ao seu lado. Você tem um Pai poderoso. Você tem um Deus de amor. Você tem um Deus que luta por você. Você tem um Pai que se levanta contra todos aqueles que querem te impedir de ser feliz. Então, em nome de Jesus, reaja a essa situação. Reaja àquilo que está acontecendo na sua vida. Nosso Deus não é limitado. Temos que ver como Jonas viu. Nós temos que confiar como Jonatas confiou. Nosso Deus, Ele é especialista no impossível, né? Não existe casos insolúveis, coisas que não têm solução para Deus. Sabe, tudo pode ser resolvido quando nós entregamos nas mãos dEle. Então, qual que é a chave? Você crê e age. Esta é a chave. Essa foi a chave de Jonatas. Ele creu que nenhum impedimento havia, porque o Senhor estava com ele. E ele agiu com base nisso. Quando isso nos impulsiona a uma ação, né, em nome do Senhor, nós somos impulsionados,
vem essa convicção no nosso coração, queridos, não tem nada que pode te parar. Quando você é impulsionado, sabe, através da palavra, o Senhor fala com você, você tem uma certeza do caráter, dos atributos de Deus, do Pai que você tem, nada pode te parar. Nada, o mundo quer nos parar. Né? O mundo com ideologias, com crenças. O que acontece com nós, seres humanos? O que nos impede não são as circunstâncias ao nosso redor, é a nossa mente, são as nossas crenças que nos impedem de vencermos. Então, não são aquilo que está à sua volta que está te impedindo de vencer. São as próprias crenças que você colocou na sua mente, de que você não é capaz, que você não vai conseguir, que essa situação é muito maior que você, que o seu inimigo é muito mais poderoso, que você não tem armas para lutar contra isso. Quando você coloca essas crenças na sua mente, querido, você já está entregando as armas, você já está baixando as suas armas. Sabe? Então, não são as circunstâncias ao seu redor que te impedem de vencer, são as crenças que te limitam. Então, se você tiver a crença certa, se você conhecer a palavra, se você andar na palavra, se você conhecer o Deus que você serve, se você tiver intimidade com Ele, você ter certeza daquilo que a palavra fala, você vai andar nela e você vai ser vitorioso. O Senhor vai te levar para uma ação corajosa e vitoriosa. Creia nisso, em nome de Jesus. Amém, queridos? Em terceiro, o terceiro ponto, o Senhor age com muitos ou com poucos. O melhor de tudo, de Jonatas ali, foi ele dizer, para Deus não existe impedimento. Ele pode agir com muitos ou com poucos. Jonatas ignorou aquela realidade. Ele simplesmente falou assim, isso aqui não é a minha vida. A realidade que eu ando é outra. O meu Deus, Ele pode agir com muito ou com poucos. Não importa, querido, a sua condição humana. Você pode ser uma criança, você pode ser um jovem, você pode ser um adulto, você pode ser um idoso. Deus pode usar qualquer pessoa neste tempo. Às vezes a gente limita as coisas, a ação de Deus. Não, Deus vai usar nessa geração, o grupo X. Deus vai agir nessa geração, o grupo Y. Isso é nós limitarmos a ação de Deus. Deus pode usar uma criança. Deus pode usar um idoso, um jovem, para mudar a realidade de muitos ao seu redor. Então, não limite a ação de Deus. Deus pode agir com muitos ou com poucos. Você pode ter 1 bilhão na sua conta. Você pode ter 1 bilhão positivo na sua conta e 1 bilhão negativo. Deus pode agir da mesma forma. Sabe, Deus pode agir com muito ou com pouco. Não importa a sua condição. Nós precisamos ser como Jonatas, ignorar muitas vezes os números e as circunstâncias que estão ao nosso lado. Jonatas, o que ele fez? Ele não se apegou aos números. Ele ignorou aqueles números de que os filisteus tinham muito mais condições de vencer, muito mais pessoas, que num piscar de olhos eles poderiam ser derrotados. Não, ele ignorou aqueles números. Ele creu e andou no Deus, na palavra e no Deus a quem ele servia. Quando ele disse para o Senhor, não há impedimento. O Senhor há de nos livrar com muito ou com poucos. Aos olhos humanos, era uma derrota iminente. Ali poderia ser uma realidade, mas não era a verdade da palavra. E Jonatas decidiu andar na verdade da palavra. Então, a matemática de Deus é algo surpreendente. O nosso Deus, a matemática de Deus é sempre muito diferente da nossa. Não é fácil nós irmos contra os números, queridos. Muitos na Bíblia cederam aos números, a multidões, a quantos muitos estavam falando, eles cederam aquilo que eles estavam impondo. É muito difícil você ignorar, ir contra os números, ignorar uma realidade. Mas olha só, onde muitos erraram, Jonatas acertou. Muitos na Bíblia cederam à voz da multidão. Arão, ele construiu o bezerro de ouro porque ele cedeu o quê? A voz da multidão. Pilatos entregou Jesus porque ele cedeu o quê? A voz da multidão. Ele cedeu aos números. Muitas pessoas falando a mesma coisa, então eu vou fazer isso. Sabe, então é muito difícil, querido. Não é fácil você fazer algo, quando muitos ao seu redor estão dizendo, olha, isso não dá certo, esquece isso aí não tem futuro.
é muito difícil você ir contra, né? Porque são pessoas que estão ali, talvez até te mostrando uma realidade. Mas Deus está te levando para algo novo, para algo sobrenatural. Ele quer que você experimente algo onde muitos erraram ou nem tentaram. Você vai ser aquele que vai acertar. Você vai ser aquele. Quando você andar por fé, querido. Então, a nossa mente, o que acontece? A nossa mente, quando nós andamos por fé, a nossa mente, ela cria um trajeto de vitória. Quando você anda por fé, você ignora a realidade. E a sua mente, ela cria um trajeto de vitória. Olha, o trajeto é esse. Né? Quando nós temos o Senhor. Porque o que agrada ao Senhor é a nossa fé. Sabe, não tem nada que possa mover tanto o coração de Deus quanto a nossa fé. A história do reino de Deus, ela desafia a lógica dos números. Desafia a lógica de uma realidade. Muitas nações pagãs, queridos, elas foram salvas e conhecem hoje, né, o Evangelho, foram alcançados por missionários solitários, não foram em bandos, né, tomar ali um continente. Às vezes começou por um missionário apenas, né, ali evangelizando um vilarejo, uma pequena cidade, e aquela mensagem foi explodindo e se multiplicando cada vez mais. Então, ignore os números. Ignore a realidade que está ao seu redor e olhe para aquilo que a palavra de Deus fala. Estar em minoria, querido, nem sempre é desvantagem. Às vezes é estratégia. Sabe, naquele ponto ali onde Jonatas estava vivendo, aquela minoria foi uma estratégia, onde todos estavam com medo. Deus usou Jonatas com uma forte convicção no seu coração. E ele andou por fé. Pela sua mente por ele ter andado por fé, a sua mente criou um trajeto de vitória. Sabe? Então, quando nós imaginamos na nossa mente, né, a vitória, aquilo que nós queremos, assim vai ser. Então, Jonatas, ele deu um passo muito grande de fé, e assim temos que ser nós. Temos que andar por fé, temos que criar na nossa mente já aquele trajeto de vitória. Não. A realidade, ela é essa, mas na minha mente eu já vou criar o trajeto de vitória. Isso é fé. Quando você cria na sua mente, não, eu vou fazer isso, o Senhor te dá aquela certeza no seu coração. Haja sempre com certeza no seu coração. Tá? Porque a dúvida não agrada a Deus. E você tem aquela certeza no seu coração, não, eu vou fazer isso, e Deus coloca paz no seu coração e vai te conduzindo para um caminho de vitória. Amém, queridos? Então, o que nos leva à ação, mesmo quando as adversidades são grandes? O que nos leva a lutar, mesmo quando as pessoas dizem que nós não temos chance de ganhar? Se não for a fé. É a única forma, querido, de você agir quando a adversidade é grande. A única forma de você agir quando as pessoas estão dizendo para você que você não vai vencer essa situação, que ninguém conseguiu, que com fulano aconteceu isso, com fulano aconteceu aquilo, que para você vai ser muito difícil você conseguir, haja por fé. Essa é a sua ação, agir por fé. Sabe, ter a certeza de que não importa o recurso, não importa a circunstância, não importa a realidade humana, não há impedimentos para o Senhor. Sabe, Deus pode usar qualquer situação para te dar a vitória. E naquele momento ali, quando Jonatas ele decidiu tomar essa ação, né, a Bíblia fala que Jonatas foi ali com um plano e Deus fez o quê? Aconteceu um grande terremoto ali quando eles estavam guerreando, que deixou os inimigos tão assustados, tão confundidos, que eles começaram a lutar um contra os outros, né, começaram a matar uns aos outros. Deus confundiu toda aquela situação e os inimigos de Jonatas foram todos derrotados. Sabe, então, quando você decidir agir por fé, um terremoto vai acontecer na sua vida. Um terremoto vai acontecer na minha vida. Muitos inimigos vão cair. Muitas situações contrárias, né, a nós vão ser desfeitas. Sabe, porque Deus ele vai agir em conjunto, ele vai aproveitar a nossa ação e vai ali agir ao nosso favor. Então, é preciso que nós venhamos a reagir nesse tempo. Você, cristão, você, filho de Deus,
sabe, que ouve essa palavra, você precisa reagir nesse tempo. Porque os dias são maus. As ideologias e as crenças, o que o mundo, o que o diabo tem feito? Colocado ideologias, crenças, né, na mente das pessoas, porque o que vai limitar elas não vai ser as circunstâncias ao seu redor, vão ser as suas crenças. O que vai limitar as pessoas não são a economia do país, não vai ser o político X ou Y. O que vai limitar as pessoas são as suas crenças. Se você tiver na sua mente uma crença correta, querido, certamente você vai ser vitorioso. Eu vou ter vitória, você vai ter vitória. Então, em nome de Jesus, ouça a palavra, sabe, mergulhe na palavra, tenha relacionamento com o Senhor para você saber de fato quem você é, a sua identidade, aquilo que o Senhor fala na sua palavra. Sabe, você tem que ter essa convicção no seu coração que o Senhor te prometeu e Ele vai cumprir, em nome de Jesus. E para encerrar, Romanos 8,32 diz assim: aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Oh, versículo lindo, né? Vou até ler de novo. Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Será que Deus vai te negar algo? O Deus de Jonatas é o mesmo Deus nosso. E esse Pai amoroso não vai medir esforços para promover a felicidade na sua vida. Então confia, querido. Reaja às situações que estão à sua frente. Ainda que você não tenha recursos, ainda que você não tenha armas, sabe, reaja. Tenha uma ação de fé. Sabe, certamente você vai sair vitorioso. Todas as situações adversas vão cair por terra. Sabe, nada vai poder te impedir de ter a vitória nas suas mãos, a menos que você tenha uma crença errada. Então coloque a crença certa na sua mente. Creia nessa palavra que fala que Deus não poupou o seu filho, Ele também não vai poupar nada para nós. Ele vai nos entregar todas as coisas, Ele vai nos dar todas as coisas, o que precisamos, o que queremos, o que está na sua palavra, porque o Senhor nos garante a sua promessa. Ele é fiel para cumprir. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Espero que você tenha sido abençoado por essa palavra. Essa palavra me motivou muito, sabe? Eu tenho me sentido numa fase diferente na minha vida, né? E eu quero vencer algumas coisas, né? E eu creio que o Senhor, essa palavra veio muito de encontro a este momento da minha vida. Eu espero que isso também tenha ido de encontro a esse momento da sua vida também. Tenha certeza, querido. O Senhor, Ele não exige nenhum impedimento para Ele. Você pode não ter recursos e o Senhor vai agir da mesma forma, porque Ele te ama, porque você tem uma marca, né? Você é filho amado, o Senhor te deixou promessa, Ele vai te dar todas as coisas. Creia nisso, em nome de Jesus. Eu queria que nós orássemos agora, né, por essa palavra, que você orasse, e você, através ali, declarando a palavra aqui que nós falamos, Senhor, e você começa a dizer, Senhor, não há impedimentos. Essa situação que está à minha frente não pode me impedir de vencer. Senhor, a situação que está à minha frente, não existe impedimento, Senhor. O Senhor vai agir, o Senhor vai mudar essa situação, porque não há nada que impeça de que eu conquiste a vitória, em nome de Jesus. Senhor, abençoa a vida do meu irmão, abençoa a minha vida, Senhor, cada dia mais, a vida dos meus irmãos também, para que eles possam experimentar, Senhor, a Tua graça, para que assim como o nome Jonatas, Senhor, existe um Jonatas também dentro de nós, Senhor, que nós possamos andar na Tua graça e declarar, o Senhor já tem nos dado, o Senhor já tem me dado a vitória, o Senhor já me deu a solução para esse problema, o Senhor já me deu o escape, que nós possamos andar por fé, que cada um dos meus irmãos seja motivado, Senhor, a neste tempo reagir, Senhor, às circunstâncias e às adversidades que estão ao seu redor, Pai. E certamente, Senhor, eles vão experimentar a vitória, eles vão experimentar, Senhor, o sobrenatural, Senhor, aquilo
que o Senhor fala na tua palavra, Pai. Eu creio. Em nome de Jesus, abençoa a semana dos meus irmãos. Esteja com eles, Senhor, abençoando, trazendo alegria no coração deles, trazendo paz, trazendo segurança no coração deles, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Deus abençoe a sua vida. Tenha aí uma semana de vitória, né? Não se esqueça de ir para a palavra, né? De ler a palavra, de buscar, de orar. Amém? Que o Senhor, Ele quer se revelar a você. Glória a Deus. Boa noite, fica com Deus.